Bom dia, amigos. 7 de abril de 2025, 5 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, horário de Brasília, 11 horas da manhã em Kiev, capital da Ucrânia. Antes de iniciarmos, gostaria de apresentar o meu editorial. Por diversas vezes, eu disse não gostar de dar minha opinião, preferindo mostrar fatos. Porém, essa guerra sangrenta nos causa consternação e tristeza por um monte de crimes cometidos durante e muitas vezes nos obriga a emitirmos a nossa opinião. Afinal, no nosso canal temos grupos que concordam e grupos que não concordam com a minha opinião. E é por isso que eu passo a dar o presente editorial, que não deixa de ser um testemunho da minha opinião. Nós do canal assistimos com consternação aos relatos de ataques a civis, inclusive em áreas como parques infantis, usando armamentos de grande poder destrutivo. Mísseis balísticos, originalmente concebidos para alvos estratégicos, jamais deveriam ser direcionados contra populações. Enquanto o mundo seguia distraído, acompanhando uma trégua sendo quebrada, de um lado a Ucrânia cumpria seu compromisso, do outro, a continuidade dos ataques demonstrava o desinteresse do invasor pela paz. Apesar das críticas recebidas durante a administração anterior dos Estados Unidos, acusada de restringir a ajuda à Ucrânia, é inegável que o apoio àquela época foi mais assertivo do que o atual. A atual liderança, com suas propostas de paz sem mecanismos reais de controle, acabou por limitar a capacidade de reação da Ucrânia. Com políticas externas focadas em outros alvos econômicos, Washington permitiu que a atenção internacional fosse desviada do que realmente importa: o sofrimento humano, as cidades bombardeadas, as famílias destruídas. Que esse editorial sirva de registro. A história saberá analisar quem lutou por justiça e quem se omitiu diante dela. Com a continuação dos massacres na Ucrânia, esse presidente continua dizendo besteira. Para os repórteres ele disse: estamos falando com a Rússia, gostaríamos que parassem, não gosto dos bombardeios. Isso Trump, né? Estamos falando com a Rússia. Os bombardeios continuam e milhares de jovens morrem toda semana. É terrível. Isso nunca teria acontecido se eu fosse presidente, 100%, disse Trump aos repórteres. Pô, vamos esclarecer uma coisa. A Rússia acabou de bombardear Kryvyi, matando 20 pessoas, incluindo 9 crianças. Outros 33 feridos, 4 deles crianças, continuam hospitalizados. Você é presidente agora, então sobre o que exatamente você está falando com a Rússia e quantas crianças mortas são suficientes para você parar de falar? Esse cara, além de mentiroso, é maluco. O mentiroso é pelo fato dele ser um agente russo, né? Então todo russo mente, então ele mente. Agora, ele sempre diz assim: isso não aconteceria ou não teria acontecido se eu fosse presidente. Cacete, desculpa.
mas ele é o presidente e o troço aconteceu. Então, não dá para atender. Eu acho que eu tenho outra fala dele. Me dá um segundo que eu vou procurar. Tá aí, mais uma. Toda vez a mesma história e melodia. Tá ele falando. Os Estados Unidos estão falando com a Rússia. Queremos que eles parem. Isso Trump sobre a guerra na Ucrânia. Eu não gosto do bombardeio. Os bombardeios não param. Milhares de jovens morrem toda semana. Esse horror não teria começado se eu fosse presidente 100%. Eu não entendo. Esse horror não teria começado, cacete. O negócio aconteceu ontem, anteontem, e ele é o presidente. É um cara mais perdido que... Sobre a outra novela, a das terras raras e minerais, a Ucrânia vai enviar uma equipe a Washington na próxima semana para negociações sobre um novo acordo mineral Estados Unidos-Ucrânia. Kiev busca termos que garantam controle justo sobre seus recursos, enquanto assegura o investimento dos Estados Unidos. As negociações seguem tensões sobre um rascunho vazado. A Força Aérea até agora não apresentou a quantidade de drones do tipo Shahed que possam ter atacado essa noite. E eu não vou esperar mais. Quando sair a informação, eu coloco... Já vi que eu colocar nos comentários, vocês não veem. Então eu vou fixar no primeiro comentário. Quer dizer, se eu colocar na descrição, muita gente que vê por celular não consegue acessar a descrição do vídeo. Então eu vou colocar no primeiro comentário. Eu fixo o primeiro comentário e aí todo mundo vê. Vamos às baixas. Foram 1.350 soldados, 13 tanques, muitas tentativas, tanto em Pokrovsk como em Toretsk. Tá? E graças a Deus, as tentativas foram todas detonadas. Então, como eu disse, 13 tanques, 25 blindados, 31 peças de artilharia, 2 lançadores múltiplos de foguete, 28 AVs apenas. Eu acho que eles estão com problema de drones. 15 mísseis de cruzeiro foram derrubados pela defesa antiaérea e 70 veículos de transporte de logística. Já demorei muito, vamos direto à galeria de membros. Canal Luiz Mergulhão. Um canal só é tão bom quanto as verdades que diz. Um jornal que peguei lá no grupo de WhatsApp de membros. Então diz a manchete:
trégua no Mar Negro apenas no nome, enquanto a Rússia dispara mísseis Calibre. O lançamento de mísseis de cruzeiro Calibre pela Rússia indica que não há cessar-fogo em vigor no Mar Negro, de acordo com a Força Aérea Ucraniana. A Força Aérea informou que 8 mísseis de cruzeiro Calibre foram lançados do Mar Negro. Meia dúzia foram interceptados por sistemas de defesa aérea. O lançamento constitui uma violação direta dos acordos alcançados durante as negociações entre Estados Unidos e Rússia em Riad em 24 de março de 2025. Após as negociações, o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que ambos os lados concordaram em garantir uma navegação segura, evitar o uso da força e impedir que embarcações comerciais sejam usadas para fins militares no Mar Negro. Entretanto, no dia seguinte à reunião, a Rússia anunciou que aderiria ao cessar-fogo somente se algumas sanções fossem suspensas. De acordo com declarações oficiais, pré-condições não foram mencionadas durante as negociações Estados Unidos-Ucrânia ou Estados Unidos-Rússia. Em particular, a Rússia teria exigido a remoção das sanções sobre Roselkozasbank e outros bancos envolvidos em exportações agrícolas, incluindo a reconexão ao sistema SWIFT, empresas que produzem ou exportam alimentos e fertilizantes e empresas que asseguram essas remessas, navios de bandeira russa transportando alimentos e fertilizantes e serviços portuários para esses navios e fornecimento de equipamentos agrícolas e outros bens relacionados à produção de alimentos e fertilizantes. O alívio das sanções proposto exigiria não apenas a ação dos Estados Unidos, mas também a cooperação dos países da União Europeia, já que o sistema SWIFT tem sede na Bélgica. Em 4 de abril, as forças russas estavam respeitando amplamente o cessar-fogo de acordo com o porta-voz da Marinha Ucraniana, Dmytro Pletenchuk. No entanto, ele observou que a condição principal, o fim dos ataques à infraestrutura portuária civil, não havia sido cumprida. O ataque coordenado com mísseis e drones em 6 de abril, ele acrescentou, sugere que qualquer redução anterior nos ataques não fazia parte de uma política mais ampla, mas sim era uma coincidência. Na noite de 5 de abril, drones de ataque ucranianos atacaram a Pronsintes, uma das maiores fábricas de explosivos da Rússia. Isso foi relatado pelo canal Astra Telegram. O governador da região de Samara confirmou o ataque a uma instalação industrial na cidade onde a fábrica está localizada. Segundo ele, um incêndio ocorreu em um empreendimento não identificado devido a um ataque de drones, mas não houve vítima. Esses são os rostos dos socorristas de Kiev durante o rescaldo do ataque russo à capital da Ucrânia. Cada um carrega traços de cinzas, exaustão e silêncio. Vamos agradecer a cada um deles pelas vidas que salvaram. Essa foi uma informação do Ministério de Assuntos Internos da Ucrânia. O pastor Mark Burns escreveu: ontem, um míssil russo atingiu Kryvyi Rih, matando 16, incluindo meia dúzia de crianças. Uma perda trágica de vidas inocentes. O mundo deve condenar essa brutalidade e ficar ao lado da Ucrânia contra tal terror. A fé é uma escolha, não um sentimento. Espero que esse pastor mostre esse seu depoimento no X para o presidente
lá no Salão Oval da Casa Branca. Já a embaixadora Bridget Brink, dos Estados Unidos, escreveu: Nós nos solidarizamos com o povo da Ucrânia nesse dia de luto nacional após um ataque de míssil russo em Kryvyi Rih ter matado 20 pessoas, incluindo 9 crianças. Nossas mais profundas condolências às famílias e entes queridos de todos os mortos e feridos. Engraçado que em nenhum momento eles falam que foi a Rússia que causou tudo isso, né? É sempre dos americanos uma declaração meia boca. Bonito, né? Isso aí é em Paris, França. A presidente da Geórgia está dizendo: a ameaça russa é um imenso desafio, um desafio para todas as democracias. Nossa juventude não sairá das ruas e nós resistiremos. Belo discurso da presidente georgiana em visita a Paris. A Rússia é uma ameaça para todas as democracias. Deixa eu tirar minha cara desse post, que eu não quero me associar a ele. Vocês sabem que métodos tradicionais russos, da KGB, de SMERSH, daqueles órgãos de segurança da Rússia, em primeiro lugar, veneno. Né? Eles são campeões em matar pessoas com veneno. A esposa do Budanov, inclusive, foi envenenada. Bom, deixa pra lá. Outro método russo qual é? Cair de janelas, cair de escadas. Bom, então eu vou ler esse post que eu encontrei no X, no canal Ucrânia Linha de Frente, Euromaidan PR. Você sabia que Ivana Trump, a primeira esposa de Donald Trump, morreu após uma queda da escada de sua casa em Nova York? Ela foi enterrada no clube de golfe de Trump, em Bedminster, Nova Jersey, perto do primeiro buraco. Agora, devido ao status de cemitério, o campo recebeu benefícios fiscais. Muito bem, agora você sabe. Vamos lá! E eu mostro aonde ele atingiu. O chefe da administração estatal regional de Odessa contou como Zelensky pegou a mão do primeiro-ministro grego para mostrar a ele onde o míssil balístico russo atingiu. Isso foi no ano passado, durante a visita da delegação grega em Odessa. Vocês lembram quando Zelensky esteve na Casa Branca, que tanto Trump quanto o vice dele com nome de Remédios ficavam todo o tempo dizendo: não, que você não tem as cartas, você tem que ter as cartas, não sei o quê. Muito bem. Então, olha essa notícia, porque, para mim, a Ucrânia tem as cartas. Últimas notícias. Ou então, breaking. A China impôs novas restrições comerciais ao samário, gadolínio, térbio, disprósio, lutécio, escândio e ítrio. Nomes estranhos? Terras raras, meu amigo. Esses metais são essenciais para as grandes empresas de tecnologia americanas. E a China impôs restrições. Ou seja, quem é que tem as cartas agora?
Vejam essa manchete do Kyiv Post, também colocada lá no nosso grupo de WhatsApp de membros. Acho que foi o Thiago da França que colocou. A manchete diz: Zelensky diz que nenhuma resposta dos Estados Unidos após Putin rejeitar a trégua. Zelensky chama atenção para o blefe de Trump e Putin. Não apenas falem, mas ajam com relação ao cessar-fogo proposto. O presidente Volodymyr Zelensky disse no domingo que os Estados Unidos não emitiram nenhuma resposta depois que a Rússia rejeitou sua proposta de trégua incondicional, com a qual a Ucrânia concordou. Em seu discurso noturno, Zelensky disse: a Ucrânia concordou com a proposta da América, com o cessar-fogo total e incondicional. Putin se recusa. Estamos esperando os Estados Unidos responderem. E até agora não houve resposta. O United 24 é uma mídia da Ucrânia. A manchete diz: Patriots, né? O Patriot, aquele lançador de míssil antiaéreo do americano. Patriots devem proteger vidas, não ficar armazenados. Zelensky diz aos aliados após ataques noturnos russos. Após um ataque noturno em larga escala com mísseis e drones russos em diversas regiões ucranianas, o presidente Volodymyr Zelensky enfatizou a necessidade urgente de fortalecer a defesa aérea da Ucrânia e propôs a localização da produção do sistema de defesa aérea na Ucrânia, dependendo das decisões políticas de parceiros internacionais. Em seu discurso, na tarde de 6 de abril, Zelensky confirmou que havia realizado uma reunião com autoridades militares para avaliar o último ataque russo, que envolveu o lançamento de 23 mísseis e 109 drones de ataque, incluindo o AV-Shahid. Os ataques causaram danos nas regiões de Kiev, Sumy, Kharkiv, Khmelnytskyi, Cherkasy, Mykolaiv e na própria capital, onde uma pessoa foi morta e outras 3 ficaram feridas. Precisamos fortalecer nossa defesa aérea. Esta é uma realidade objetiva, disse Zelensky. Todos os acordos previamente alcançados com parceiros que ainda não foram implementados devem ser ativados urgentemente. Patriots, atualmente armazenados no exterior, devem ser usados para proteger vidas. Zelensky orientou o ministro da Defesa e o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia a intensificar a coordenação com parceiros internacionais, particularmente no contexto da próxima reunião no formato Ramstein. Ele afirmou que as 2 prioridades imediatas da Ucrânia são garantir sistemas adicionais de defesa aérea, especialmente baterias Patriot, e avançar nas discussões sobre implantação de contingentes militares aliados. Você sabe que a Rússia não está incluída na nova lista de tarefas dos Estados Unidos, porque Washington está em negociações com Moscou, disse a Casa Branca. Amigos de verdade, porque caso você não saiba, a Ucrânia foi incluída. Zelensky está dizendo: a Ucrânia está pressionando por mais defesa aérea, especialmente Patriots, nas próximas negociações de Ramstein. Peço aos Estados Unidos e aliados que ajam agora para parar o terror dos mísseis russos. A Ucrânia pode produzir sistemas de defesa aérea e mísseis, mas precisamos de localização e licenças de parceiros. Olá, queridos inscritos no meu canal. Hoje quero tirar um momento para expressar minha profunda gratidão a cada um de vocês. Cada curtida, comentário, like da sobrevivência e compartilhamento significa muito para o canal. Vocês não são apenas números, são uma comunidade incrível que me inspira a criar
e compartilhar conteúdo com ainda mais paixão. Saber que vocês estão aqui, acompanhando a minha jornada diariamente, me motiva a melhorar cada dia. Obrigado por fazerem parte dessa aventura. Estou ansioso para continuar crescendo junto e trazendo mais coisas que vocês gostam. Um abraço em especial para o Carlos Caldeira, de Salvador, Bahia, que nos ouve pelo celular, e, com todo o meu carinho, até amanhã, se Deus quiser.